Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Sandro Serioli. Vou falar sobre o segundo trabalho de disciplina em Ciência de Dados da UFRN, com código DCA 0131, ministrado pelo professor Luiz Afonso Guedes. Então, o trabalho tem como objetivo a implementação de gráficos interativos e o deploy dos mesmos em uma aplicação web, utilizando uma base de dados sobre doenças cardíacas e sendo feita uma análise sobre alguns fatores que possuem uma relação com o aparecimento das falhas do sistema cardiovascular. Então, foi feita a importação das dependências e o pré-processamento dos dados. Como essas duas etapas são idênticas àquelas mostradas no primeiro trabalho, elas não serão detalhadas nesse momento. Então, pulando diretamente a implementação dos gráficos em si, todos foram implementados primeiramente no Colab, sendo analisados cada um individualmente. Em seguida, foram todos lançados para a aplicação web, então todos serão explicados diretamente lá. Vamos pular para a implementação da aplicação web. Bom, então aqui primeiramente temos a instalação de algumas dependências, entre elas a Dash, que é a principal, que vai ser responsável por criar a página HTML. Em seguida temos toda a preparação para o uso do ngrok, então temos aqui o import de algumas dependências, e a criação dessa função para download do ngrok, e uma função para a criação do canal que será utilizado para lançar a nossa aplicação. Em seguida temos escrito do arquivo Python, utilizando o Dash. Então temos aqui o import de todas as dependências já importadas lá em cima, uma vez que é um arquivo novo, ele não consegue enxergar o que tem acima dele. Aqui temos mais uma vez o processamento dos dados, de uma forma resumida. E aqui finalmente temos a criação das nossas figuras. Então temos aqui, utilizando a Biblioteca Express, um histograma, um gráfico em barra, um gráfico de pizza, um gráfico de caixa, alguns scatter, um gráfico de nível, um mapa de calor, coordenadas paralelas. E utilizando a biblioteca Go, temos aqui mais um gráfico de barras, um scatter 3D e um gráfico mostrando a utilização de botões. Bom, aqui temos os comandos básicos do uso do Dash, não serão detalhados nesse trabalho. Em seguida temos aqui um título da página, uma breve descrição. E aqui temos um embaixo do outro a chamada de todas as figuras que foram implementadas, utilizando IDs diferentes. Por fim temos aqui o comando run7 dentro da função main. Em seguida temos aqui a chamada função download ngrok, a utilização do token individual, a chamada do túnel, da função do túnel, e o lançamento do arquivo Python nesse túnel, gerando esse link. A gente pode acessar e ter acesso à nossa aplicação web, com título Análise sobre doenças cardíacas e seus fatores, uma breve descrição. Aqui temos nosso primeiro gráfico, que é um histograma da pressão diastólica versus idade. A partir dele a gente pode ver como se dá um pouco a distribuição, no caso a soma da pressão diastólica em função da idade. Aqui podemos selecionar só um tipo de sexo, né? No caso só o sexo masculino agora, ou podemos filtrar pelo outro sexo também, para a gente ter uma noção. A gente pode ver que a maior distribuição dos dados está nessa faixa de 50 a 60 anos, gerando essa maior soma de pressão diastólica. Temos um gráfico de barras, mostrando depressões que têm relação à falha, falha seria doença cardíaca ou não. A gente pode ver claramente que para não ter doença cardíaca, a gente tem uma coloração aqui para a dor no peito. A gente pode ver que existe uma dor no peito mais elevada, uma coloração mais clara, indicando uma dor no peito mais elevada, como falei, enquanto que uma falha igual a zero, uma ausência de doença cardíaca, está em média relacionada a uma dor no peito mais baixa. Então, em seguida, temos aqui um gráfico de pizza para depressão que tivesse talassemia. Talassemia seria também uma doença cardíaca. Enquanto que a depressão ST é também uma variação de alguns vasos sanguíneos perto do coração. A gente pode ver que existe uma relação direta entre essas duas doenças, entre essas duas problemas cardiovasculares. A gente pode ver que uma talassemia igual a 3, que seria um nível alto, está relacionado com o maior número de depressão ST, né, maiores ocorrências, que vão gerar uma soma maior. E inversamente, quer dizer, diretamente proporcional, a gente diminui esse número de talassemia, também temos uma diminuição do valor total de depressão ST. Em seguida foi implementado o gráfico iterativo de doenças cardíacas em relação à idade versus sexo, um gráfico de caixa. Então aqui podemos mais uma vez filtrar em relação ao sexo. Bom, enquanto que para o sexo igual a zero, o sexo masculino é difícil a conclusão,
partir desse gráfico. Para o sexo feminino, a gente pode ver que idades inferiores estão relacionadas com o aparecimento de doenças cardíacas. Então, por estranho que pareça, idades avançadas apresentaram menores números de doenças cardíacas do que idades inferiores para o sexo feminino. Em seguida, temos um gráfico, um scatter de doenças cardíacas em relação à pressão diastólica e batimentos máximos. Então, podemos ver aqui pelo eixo X, que é o batimentos máximos, que eles estão diretamente relacionados a doenças cardíacas, né? A gente andando para a direita, aumentando os batimentos máximos, a gente pode ver que essa região aqui apresenta maiores números de pontos claros, representando a falha, enquanto que batimentos máximos inferiores estão aqui mostrando pontos mais escuros, mostrando mais ausência de doença cardíaca. Enquanto que para o eixo Y não pode ser feita nenhuma análise, não dá para chegar a nenhuma conclusão. Aqui temos uma matriz Scatter para a gente fazer essa mesma análise para outras características. Aqui temos mais um scatter, só que composto também por um gráfico em violino, um gráfico em caixa, as características da pressão em CT e idade. Bom, aqui em seguida foi feito um gráfico interativo de nível para dor no peito e depressão em CT. Então a gente pode selecionar os dois para ter uma noção da distribuição tanto da falha quanto na ausência de falha. Por exemplo, a falha igual a 1 para uma doença cardíaca, a gente pode ver que está relacionado com a depressão em CT igual a 0, enquanto que uma dor no peito, mais ou menos aqui, dor no peito igual a 2, onde acontece o maior número de doenças cardíacas, mas está bem distribuída, né, no eixo Y. Enquanto que, por outro lado, na ausência de falha, a gente vê que a depressão CT não influencia tanto, está bem distribuída, bem achatado na horizontal, enquanto que a dor no peito igual a 0 é sim um bom sinal de que provavelmente não haverá nenhuma doença cardíaca. Temos um mapa de calor para a pressão diastólica versus idade, para ver a distribuição desses dados. A gente pode ver que a maior parte deles estão entre idades de 50 e 60 anos, e uma pressão diastólica entre 120 e 140, mais ou menos. Temos um gráfico de coordenadas paralelas, mostrando algumas relações entre essas três características, no peito, depressão CT e talassemia. A gente pode ver que uma dor elevada, a maioria das linhas apontam para baixo, quer dizer que estão conectados a uma depressão ST baixa, como já comentado anteriormente, né? Uma depressão ST igual a 0 resultava em alta chance de doença cardiovascular, que quer mostrar a mesma coisa, né? Que dores elevadas estão relacionadas com depressão ST baixa, e de consequência uma talassemia alta, né? Bom, aqui temos mais um gráfico em barras, mostrando que o maior número de homens nessa pesquisa apresentou nenhuma doença cardiovascular, enquanto que as mulheres, a maioria delas apresentou uma doença cardiovascular. Aqui temos um scatter 3D entre idade, pressão diastólica e colesterol, para a gente analisar as três dimensões das características. E por fim aqui temos um gráfico com botões de opção, para as características do no peito e idade, mas para mostrar essa funcionalidade, a gente escolher os gráficos através de botões. Bom, esse foi o trabalho desenvolvido. Obrigado a todos pela atenção. Boa tarde.